Eu quero falar de um assunto bem sério e também importante para a igreja. Esse salmo, ele já dá para identificar o assunto, né? Nós queremos falar um pouco hoje, claro que eu não vou falar tudo, mas eu quero falar um pouco sobre a doutrina da unidade. Hoje eu estava meditando em casa, foi um dia bem corrido, onde o tempo foi curto para tantos, às vezes, afazeres da vida. Mas eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre isso, sobre a igreja como corpo. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. Cristo é o cabeça e a igreja é um corpo. Então não há igreja quando não há unidade, não há igreja. Porque nós somos um corpo, nós estamos unidos. E esse corpo, que é a igreja, ele precisa estar saudável. Ele precisa estar com saúde para que as coisas aconteçam. Se esse corpo ele não tiver saúde, ele não tiver saudável, ele adoece. E na medida que esse corpo adoece, os membros desse corpo também vai sentir. Eu não sei os irmãos, mas eu já tive alguns problemas no meu corpo, no dedo, na perna, né? Alguma enfermidadezinha, mas quando inflamava, esse corpo inflamava, ele atingia outras áreas do meu corpo e dava uma febre. Então, é a dependência desse corpo com os seus membros. Então, nós somos dependentes um do outro. Nós somos dependentes. Nós sempre vamos depender um do outro. Ninguém pode andar sem essa dependência. Não vai muito longe. Então, o ensino bíblico é justamente isso. E falando aqui, para a gente entender, e o maior desejo hoje da humanidade é de tratar do corpo. Fazendo aqui uma analogia. É todo mundo hoje tratando do corpo. Não estou dizendo aqui que é errado. Claro que não. Tudo tem que ter equilíbrio. Não pode ser no extremo. E hoje há um desejo, né? Esse é um dos maiores desejos de todos nós, de tratar do corpo. Isso é fácil, tratar do corpo, irmãos? Dê uma olhadazinha no olhar humano. É fácil a gente tratar de um corpo e manter ele naquele nível de saúde? Não é. Quero que os irmãos, a gente aqui conversando, aprenda, todos nós. E o que é que precisa para esse corpo, para a gente manter esse corpo? Você cuidar e manter esse corpo. A gente vai precisar de algumas coisas. Dedicação. A gente vai se dedicar em uma área para que esse corpo se mantenha saudável. Nós vamos se esforçar. Nós vamos investir esforço. Vai ter que ter disciplina nesse período, nesse caminhar. Por quê? Porque o corpo também vai exigir isso, essa disciplina no comer, em algumas coisas que a gente usa no dia a dia. Vai se tomar pouco refrigerante, alguns irmãos nem tomam mais, outros comem mais folha, para manter-se, né? Outros não comem muito arroz, por causa do açúcar. E assim vai. Não é uma disciplina, sim ou não? É uma disciplina. E tem outros que metem a cara mesmo, aí o corpo fica doente, fica obeso, na fé cheio de problema. Né? Cheio de problema. Por quê? Porque saiu fora disso aqui. Assim
trazendo para o espiritual, é o corpo, é a igreja. A igreja tem que ter esse cuidado. Todos nós, eu vou já ler um texto aqui, todos nós temos que se esforçar, todos nós, para promover essa unidade. A unidade, ela não acontece com uma pessoa, ou com duas, ela é coletiva. Todos nós somos convocados por Deus para promover isso aqui. A igreja é um corpo. Nós somos um corpo. E o que fazer para nos manter unidos? É um desafio, mas é necessário para que esse corpo aqui, esse coletivo aqui, venha crescer, desenvolver, como a Bíblia diz, saudável. A gente escuta muito isso, eu não gosto muito. A igreja está doente. A igreja está doente. A igreja não está doente. Existem alguns crentes doentes, a igreja não. A igreja é saudável, porque a igreja entende. A igreja compreende, a igreja tem a visão. A igreja, ela preserva a unidade. Ela luta por isso. Ela se esforça para isso. E isso é importante para o coletivo. Eu queria que os irmãos lessem comigo, quando Paulo ele fala no capítulo 4 de Efésios. Olha o que é que Paulo vai dizer. Capítulo 4, versículo 3. Vamos ler só o versículo 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A NVI, eu estou lendo aqui na NVI. Eu vou ler de novo. Faça todo esforço para conservar a unidade. A pergunta para mim e para todos nós é essa. Eu queria que os irmãos me dessem bem ouvidos, se deleitassem nesses ensinos. O que é que eu, Carlinho, estou fazendo para promover, para conservar, para guardar, proteger essa unidade? O que é que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo isso aqui que a Bíblia está dizendo? Nós somos convidados a proteger, nós somos os protetores da unidade da igreja. Então não posso afligir isso aqui, porque eu sou chamado para isso. Olha o que é que Paulo está dizendo, irmão, é Bíblia. Nessa versão minha diz, façam todo esforço. Gaste toda energia. Use todos os recursos que você tem para promover isso aqui, para preservar, guardar a unidade. Porque essa unidade aqui, ela tem benefícios. Mas vamos lá. Então, no primeiro ponto aqui, que está em discussão, é justamente isso. Eu queria que você falasse comigo isso, porque é bom e vai ficar gravado. Diga comigo assim: eu preciso me esforçar para preservar a unidade entre eu e os irmãos, entre você e mim, entre você e eu, entre nós. Segunda coisa, olhando para o texto aqui, daqui um pouquinho eu vou trazer dentro desse texto algumas lições. Diga comigo, o meu papel é promover e proteger a unidade. Agora, Juninho, coloca para mim o capítulo 4, mais o versículo 2, para a gente ver isso aqui. Vamos lá. O versículo 2 do capítulo 4 de Efésios diz assim: sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Versículo 3.
façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O versículo 2, eu fiz uma pergunta: como proteger? Como fazer isso? E o versículo 2 vai nos abrir uma janela. Como eu posso proteger? Como é que eu posso promover? Como é que eu posso guardar? Eu preciso dessas virtudes do versículo 2. Para que eu possa realmente promover isso. Irmão, se eu não for, volta para o 2, Juninho. Pronto. Se eu não estiver com essas virtudes aqui, ó, dócil, uma pessoa que compreende as coisas, uma pessoa que lê de longe, a humildade, a paciência, se eu não suportar as pessoas, como eu vou promover isso? Como eu vou promover se eu sou uma pessoa que não compreendo ninguém, que eu não tenho, sabe, irmão, a paciência para suportar os irmãos? E isso não é fácil, queridos. Não estou dizendo que o pastor Carlinho, ele está ali, como diz, completamente. Não, eu estou lutando para alcançar isso. Quando eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está me exortando também. Nós pastores, tem pastor que é abusado, assim como também tem irmãos que não suportam nada e não suportam ninguém. Também tem pastores, nós também muitas vezes somos assim. Mas o Espírito Santo nos exorta para nós mudarmos. Isso aqui o rei não vai ganhar. Suportar, e eu gosto desse texto, porque esse texto, irmão, ele vai um pouquinho além. Se fosse só assim, ó, tirasse o amor, né? Tá só que suportar uns aos outros. Dá para a gente ir levando. Dá ou não dá? Dá para a gente ir levando. Suportar. Eu só suporto porque eu sou crente. Eu suporto esse irmão porque eu quero ir para o céu. Dá para a gente ir levando. Mas não é dessa forma aí. Eu não vou conseguir promover a unidade. Eu vou promover quando eu completo o versículo. Suportando com amor. Porque aonde vai gerar? As dores também geram unidade. As dores faz com que também gere esse amor entre nós. Então nós podemos ver aqui, a igreja, eu quero fazer bota lá, Juninho, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. A igreja de Corinto se dividiu, pelo menos aqui, em 4 grupos. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros, no que falar, no que fala, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos sejam unidos, num só pensamento, no só parecer, e aí vai. Como promover isso? Está aqui a receita. É a receita aqui. É nós estamos dentro desses ensinos. E essa igreja que tinha o ensino de Paulo, ela conseguiu se dividir, que era mais difícil do que unir-se com os ensinos que Paulo estava dando a essa igreja. E eles conseguiram se dividir pelo menos aqui em 4 grupos. Tinha o primeiro grupo. Isso, Juninho. Tinha o primeiro grupo aqui, que era o grupo que só gostava de ser liderado pelo Paulo. Pelo apóstolo Paulo. Esse grupo aqui, desses irmãos, eles queriam ser liderados por Paulo. Mas tinha um outro grupo. Era o grupo de quem? De Apolo, não é isso? O grupo de Apolo, que só queria ser liderado por Apolo. Mas existia o grupo de Pedro, que também só queria ser liderado por Pedro. Olha a confusão aí. Mas tinha outro grupo,
que já se diz aí que era o pior grupo. Eu não sei porque tudo é ruim, tudo traz prejuízo. Não tem nível aqui que você vai dizer, não, esse aqui, não, todos está dividido. Estão dividindo aí a igreja de Corinto. Aí tinha aqueles que não tinha pastor e que não aceitava ser liderado por ninguém. Que não queria ser liderado por ninguém, não aceitava. Então esses 4 grupos aqui estavam fatiando a igreja de Corinto. Aí nós vamos tirar lições, irmãos. Eu louvo a Deus porque a igreja de Messejana está entendendo. Nós estamos cada dia, sabe, estreitando essa unidade, essa comunhão entre nós. E como é que a gente faz isso? É se relacionando dentro do serviço, dentro da adoração. Aqui numa jovem, aqui numa adolescente, aqui numa senhora, aqui numa senhora, aqui numa velha. Nem velho tem essa igreja. Glória a Deus. Nem velho tem aqui. Os pessoal do cabelo branco são novos, são abençoados, são cheios de Deus. Se renovam cada manhã. Quem pode dizer amém? Se renova cada manhã. E aqui nós estamos. Vai ter um evento agora do departamento de senhoras, junto aí das mulheres, junto com as mulheres do ciclo de oração. Está todo mundo trabalhando. Todo mundo. Está todo mundo ligado, conectado. Diga aí para o irmão, se conecte também. Vai lá, fala, esteja conectado na unidade da igreja. Estamos conectados aí juntos. Não é de ninguém, todo mundo está junto aí, conectado, unidos, fazendo a obra de Deus. Irmão, se tem algo que agrada o coração de Deus, é isso. Partidarismo não é de Deus. A unidade é uma condição e não uma opção. A unidade é uma condição. Sem a unidade não há igreja. Ajuntamento não quer dizer, não quer falar que está todo mundo aqui unido. Não. Porque a unidade ela vai para a prática. E nós vamos ver aqui, vamos ler um texto aqui bem rapidinho. Romanos 12, versículo 4 e 5, vamos lá. Escute o que foi que eu disse. A unidade é uma condição, não é opção. Olha o que aqui diz aqui Paulo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Fale para o irmão, dê uma olhadinha para ele e diz assim: você precisa de mim. Vai, irmão, fala aí, cutuca ele, vai. Diz assim: você precisa de mim. Agora confronta você mesmo, diz assim: e eu preciso de você. Nós precisamos um do outro. Um dia você precisa. Todos nós precisamos. E é isso que faz uma unidade. É isso que o Espírito se alegra. Quando nós somos dependentes um do outro. Por isso que a Bíblia é cheia de versículos, irmão. Sabe? A Bíblia assim: carregai as cargas um dos outros. Gálatas vai fazer isso. Falar isso no capítulo 6. Carregai as cargas um dos outros. Então, você quer falar para o irmão de novo? Fala para ele assim: me ajude. Leve um pouquinho da minha carga. E não pode recusar não. Ninguém pode recusar não. Diga comigo assim: a unidade libera o sobrenatural de Deus. Eu vou falar de novo, eu queria que você repetisse comigo. A unidade libera o sobrenatural de Deus. O versículo comigo 3 do Salmo 133 diz assim: oh, como o orvalho do Hermon
quando desce sobre os montes de Sião. Olha aí o que é que vai dizer. E ali o Senhor ordena a bênção, ou concede a bênção da vida para sempre. A unidade atrai isso de Deus. O Salmo 133 vai dizer como é bom. Irmãos, são textos que a gente fica a meditar. Como é bom. Por que que é bom? Como é agradável. Por quê? Porque eu duvido os irmãos estar em união e cair briga. Será que vai cair briga? Está todo mundo unido, agora vamos brigar. Não há clima para isso. Há clima para a briga, está todo mundo unido, todo mundo naquele clima gostoso. Será que há clima para dizer assim, eu quero brigar com você? Não há. É agradável, é bom e é agradável. E a igreja, se ela atentar para isso, porque a gente somos, às vezes, irmão, negligente nisso. Mas isso aqui é reino, o reino promove isso. Se nós estamos dispostos a viver bem, nós temos que fazer isso aqui. Nós não fomos chamados para dar dentro da igreja, isso é bom demais, isso nos, sabe, irmão, muitas vezes a gente somos levados a estar dentro de culto, sabe, tratando somente da alma. Da alma. E eu vou fazer uma divisão forçada aqui, alma e espírito. Nem podemos espiritualizar tudo, mas também não podemos tratar de tudo do natural. E nós precisamos atentar para isso, porque a igreja, ela precisa da unidade, da comunhão. E foi Jesus que disse isso. Daqui um pouco eu vou esticar mais um pouquinho aqui, porque foi Jesus, e Jesus ele foi bem, sabe, bem longe, quando Jesus ele vai se basear a questão dessa unidade da igreja na pessoa dele e de Deus. Ele vai se basear nisso, na perfeição. Agora, o que é que Jesus vai falar em Mateus capítulo 12, versículo 25? Primeiro vamos ler o Mateus capítulo 18. Capítulo 18, versículo 19 e 20. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, eu gosto da NVI, viu, irmão? Em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente ou no meio deles. É isso aqui que a unidade faz. A unidade, ela dá prazer. Ela nos dá sabor, gosto de se encontrar, de estar junto, de cultuar a Deus junto, de se congregar junto. Irmãos, não tem uma coisa mais terrível, é você estar num ambiente onde você não sente prazer. Eu digo que Deus também, Ele desce no lugar e Ele tem contentamento quando esse lugar gera prazer. Então, se esse lugar não gera prazer, não é bom a gente estar aqui. Mas é bom a gente estar. Olha o que é que o Salmo vai dizer. Como é bom e agradável estar junto com os irmãos. Estar cultuando a Deus. Abraçar o irmão. Ouvir, né, algo que o irmão se encontra comigo e fala. Isso é bom, isso é unidade, isso é relacionamento. Mas nós vamos ver aqui o que Jesus advertiu a igreja. No capítulo 12, versículo 25, bem conhecido. Jesus, ele disse que um reino dividido não cresce e não terá vida por muito tempo. E nós vamos ver isso aqui. Se você tiver com a Bíblia, você vai olhar para cá. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Bota o outro versículo. Então,
Isso aqui, irmãos, isso aqui é perigoso. Isso aqui é perigoso a gente duvidar disso. Isso aqui é perigoso quando a gente negligencia isso. Quando a gente fica só naquela dimensão do emocional. Por quê? Porque isso aqui é base. Isso aqui é a base. Porque cristianismo não está só aqui também. Está com os pés no chão. É bons relacionamentos. É boas amizades. Cristianismo também é isso. Se Satanás, Jesus vai dizer, expulsar Satanás, está dividido contra si mesmo. Então não vai prosperar. O reino não vai prosperar. Irmãos, uma igreja dividida, ela vai se acabando. Ela vai se acabando, ela vai, sabe? Porque quem quer estar dentro de uma igreja dessa? Que está toda dividida. Quem é que quer estar dentro de um local onde está todo mundo brigando? Todo mundo, sabe? Cada um por si, Deus por todo. Cada um fazendo a sua parte individual, sabe? Ninguém quer estar num negócio desse. Ninguém quer estar. Agora, quando a gente entende isso aqui, queridos, aí as coisas mudam. As coisas ficam boa e agradável. E aí a bênção reina. Deus libera a bênção. Não espere bênção onde há divisão. Não espere bênção de Deus, irmão, aonde há partidarismo. Não espere bênção do alto, aonde não há esse alinhamento. Vamos lá. Glória a Deus. Segunda coisa, diga comigo, propósito da unidade. Diga comigo, o propósito da unidade é revelar Cristo. É um dos propósitos, eu vou ler agora esse texto aqui. Cristo é revelado na unidade da igreja. No capítulo 17, o versículo 21 de João, nós vamos lá. Capítulo 17, versículo 21. Aí a gente passa para o 23. O 21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai ver isso aqui. O versículo 21. Fica aqui no 21. Olha o que é que ele está dizendo. Essa unidade, o mundo vai ver e vai crer. Olha o poder dessa unidade nas nossas vidas, irmão. Olha o poder que a unidade traz para a igreja. Não precisa a gente fazer muita coisa não. É só essa unidade reinar que as pessoas vão ver Cristo. A unidade revela Cristo em mim e em você. Olha o que é que diz o 23. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Isso é muito forte, esse texto aqui. Tem várias coisas, várias lições aqui dentro. A unidade, irmãos, o mundo vê a revelação das Escrituras, traz credibilidade. Já pensou? Um incrédulo chega aqui e ele consegue identificar isso, que há tudo isso que eu não quero nem falar, que eu estou aqui no ar, tudo isso aqui que eu já comentei aqui, negativo, ele nunca mais vai voltar aqui, e ele vai dizer o que se diz muito, é porque é crente. Mas na hora que eles vê o contrário disso aqui, irmãos, alguém olha para você, quando vê isso aqui, ó, essa importância aqui da unidade, as pessoas veem Cristo em você. Olha o que é que Jesus está dizendo. Primeiro, aquilo que eu disse para vocês, Jesus está comparando a igreja com a unidade dele e Deus. É muito forte isso aqui.
E ele está dizendo, ó, eles vão ver, o mundo vai ver Cristo em nós. Amados, deixa eu dizer aqui, a importância da unidade para a igreja. Nós somos muito apegados e é bom, é gostoso a gente, sabe, irmão, buscar essa espiritualidade. Porque a unidade, a santidade é espiritualidade. Quem não é espiritual não consegue ter unidade com ninguém. Quem não é espiritual não consegue ter santidade. Porque é um atributo também de uma vida espiritual. Mas nós vamos aqui a importância da unidade na igreja. Diga comigo, a unidade, fala comigo, a unidade nos liberta dos nossos interesses egoístas. A unidade nos liberta disso. Porque a unidade, irmãos, ela nos leva a olhar para o coletivo, não para os nossos interesses. A unidade não busca os interesses pessoais. A unidade busca os interesses coletivos. A unidade que Jesus nos ensina é justamente isso. Porque uma das interpretações da unidade é uma ação coletiva, tendente ao mesmo fim. Unidade é isso. É ação coletiva tendente a um fim único. Cada um de nós somos responsável por gerar essa unidade. Aí nós temos que tirar os nossos interesses. Aqui não vale, aqui nós temos que estar, como diz aqui em Atos dos Apóstolos. Vamos ler aqui. Essa aqui é a unidade, é a verdadeira unidade. Né? A gente, sabe, irmão, a gente faz ali algo em torno de nós. Interesses próprios. Não, o interesse da igreja sempre vai ser coletivo. Sempre vai ser o nosso próximo. Se a gente não consegue fazer isso, nós temos que rever os nossos conceitos. E olha o que é que Paulo não, Lucas, né, que escreveu Atos, capítulo 2, versículo 44, 45. Nós vamos ler para a gente ter uma base naquilo que eu estou falando aqui para vocês. Olha o que é que ele vai dizer. Se os irmãos puderem anotar, poder ler, olhar para o telão, faça isso em nome de Jesus, que eu não tenho dúvida que a palavra de Deus não volta vazia. É a palavra que nós estamos pregando e estamos falando aqui. Olha o que é que diz. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em... Muito legal isso. Vendendo suas propriedades e bens. Fazia o quê? Vamos lá, 1, 2, 3. Distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. A unidade, pensando no coletivo. Irmãos, está tudo entranhado aqui. A gente não consegue viver uma unidade se a gente não amar os irmãos. A gente não consegue. Porque saindo do amor, tudo é interesseiro. Se a gente, a base do cristianismo é o amor de Deus nas nossas vidas. Não existe outra coisa. É a base, é a base. Até porque Deus, a Bíblia diz que Deus não ama, Deus é amor. Deus é o próprio amor. Então é a base. Se a gente tirar essa base, a gente não consegue fazer nada, se não for por interesse próprio. Então a base aqui, dentro desse amor, eu consigo ter isso aqui. Quando eu leio esse texto aqui, esse texto aqui vai longe, né? O 42, 43, 44 vai falar sobre isso, que os irmãos estavam juntos, comendo pão, partindo pão, orando junto. Se a gente não tiver unidade, a gente jamais vamos fazer isso. É por isso que nós estamos, de vez em quando, nós estamos começando, irmão, aqui um trabalho, sabe, assim, se junta com o jovem, vamos orar, vamos conversar, se junta com as senhoras, se junta com as crianças, se junta com o ministério de louvor. Nós estamos fazendo isso para quebrar barreiras, gerar essa unidade. A unidade, irmão, amor, comunhão, não cai do céu, é trabalhada.
construída. Tem esse negócio da gente estar orando, Senhor, me dá amor. Aí Deus, plim, o amor desceu. Invadiu o coração do irmão. O irmão está olhando para todo mundo agora, está amando todo mundo. Não existe. A unidade do mesmo jeito. Nós sabemos que tudo provém do Espírito de Deus nas nossas vidas. Quando esse Espírito, ele encontra espaço nas nossas vidas, disposição para ele gerar em nós isso. Para nós servir melhor o reino de Deus, irmãos. Para nós servir melhor os irmãos. A gente tem dificuldade de servir uns aos outros. Temos ou não temos? Sim ou não? Sim. Nós temos dificuldade. A gente tem algumas pessoas que a gente serve. A gente escolhe caras para servir. Mas quando eu falo disso aqui, esse pacote, eu não estou falando, irmãos, sabe, de algo gerado pelo nosso egoísmo. Eu estou falando algo gerado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai gerar em nós, e nós vamos estar disponível, servir uns aos outros, caminhar em amor uns com os outros, suportar em amor uns os outros. Irmão, por isso que a Bíblia fala do fraco e do forte. A Bíblia fala do fraco e do forte. E a Bíblia diz que os fortes suportem os mais fracos. Por quê? Justamente por isso. Gerar isso no meio da igreja não é muito fácil, não. Aliás, não é fácil. Não é fácil. Mas eu preciso dessa unidade para viver melhor com os irmãos, para servir melhor a igreja, para pastorear a igreja, para me congregar com a igreja. Sabe, irmãos, não basta só a gente viver aquele rebuliço bom, gostoso, né, que a gente muitas vezes está aqui. Não, sabe por quê? Porque isso passa logo. Aí a gente está lá fora encarando os irmãos problemáticos, nós estamos lá fora encarando pessoas de todo jeito. E eu não estou falando do mundo, não, estou falando de irmãos, que eu preciso amá-lo a ponto de eu abrir mão do meu ego, abrir mão daquilo que é verdadeiramente meu, abrir mão daquilo que é verdadeiramente correto. Eu estou correto, eu estou certo. Eu preciso ter esse suporte para fazer isso, gerar essa unidade, sabe, gerar, preservar. Às vezes eu abro mão de tudo para preservar. Eu guardo, eu preservo. E para guardar, às vezes eu abro mão. Não é fácil. Pastor, eu vou guardar, eu vou. Você vai, então se prepare para você, muitas vezes, perder. Porque o evangelho, irmão, é diferente. O evangelho a gente pede para... Jesus disse que aquele que não perdesse a sua vida, não ia encontrar ela. E o evangelho muitas vezes nos confronta. Porque a gente acha que no evangelho é só investir, para depois ter em dobro, né? Tem momento no evangelho, irmão, que você vai só perdendo, só abrindo mão, sabe? Para alguém ganhar, para alguém estar melhor, para alguém estar mais confortável, porque é a vida, e você precisa disso. Nós estamos, aí vem aquela questão de alguém dizer assim: rapaz, a igreja, não gosto de citar isso, está doente por quê? Porque não suporto ninguém, porque eu não consigo abrir mão do meu direito para que alguém... Isso é você preservar a unidade. Isso é você ser um protetor disso, para você ficar bem e aqueles que estão perto de você ficar melhor. E a igreja crescer. Uma igreja amorosa, irmãos, unida. É uma igreja onde Deus gosta de estar com ela, dentro dela. Gosta de estar passeando no meio dela. Isso é muito importante. Você pode dar uma olhadinha para o irmão assim, dar um sorrisinho para ele e dizer assim: você é um protetor da unidade.
Me proteja, que eu lhe protejo também. E quando a gente tiver que discutir alguma coisa, eu abro mão, você também abre mão, e nós vamos caminhar junto. Depois o irmão lê em Efésios capítulo 4, então vocês vão ver aí, do capítulo 4, primeiro em diante, vocês vão ver, para a gente não aqui perder mais um pouco aqui de tempo aqui, tá bom? Para mim terminar o último ponto. Agora, se eu for, irmãos, se eu não for um protetor dessa unidade, porque isso aqui, amado, dá uma olhadinha aqui para mim, deixa eu pregar para vocês, hoje aqui, bem olhando para vocês. Não há igreja, irmãos, se não tiver essa unidade, se eu e você não se esforçar, porque tem um bocado de gente dentro da igreja, sabe, irmãos, que acha tudo dele parte do outro, né? Transformar o mundo, unidade, comunhão, tem que partir do outro, parta de você, tem que começar daqui, de nós. E se eu for, irmãos, um causador de problema, eu vou destruir essa unidade. Se eu for uma pessoa que, dentro da igreja, aqui dentro, que não entender isso aqui, eu vou começar a destruir as pontes. Eu vou começar a destruir essas pontes. E eu preciso construir pontes da unidade. Eu preciso construir pontes da comunhão, para que todos nós venham viver bem, para que todos nós venham encontrar, irmão, essa harmonia. E é isso que a gente faz. A gente não encontra isso aqui, sabe, fazendo uma oração de fogo, não. É o dia a dia, é suportando uns os outros, é abrindo mão de alguma coisa, é abraçando o irmão, é cedendo alguma coisa, é isso. É muito legal a gente estar junto nesses cultos, é muito bom, é legal, mas isso não basta. O dia a dia, irmãos, é que é terrível. Nós podemos ver isso aí, 1 Coríntios capítulo 1, os irmãos depois podem ler, nós vamos finalizar aqui. Diga comigo, a unidade, todos agora bem alto, a unidade nos torna mais forte. Uma igreja que não tem unidade é uma igreja fraca. É uma igreja fraca, não é uma igreja forte. Unidade é uma igreja forte. A igreja que tem unidade, ela é forte, ela suporta. O que é que diz? Tem um texto em Eclesiastes, nós vamos ler. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Olha o que é que o texto vai dizer. Um homem sozinho pode ser vencido. Eu gosto dessa versão. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vamos ler isso aqui, vamos fazer um coral? Vamos lá, 1, 2, 3. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Como isso é tremendo. Você acha que um homem vai brigar com 3? Quem é que vai vencer? Hã? Quem é que vai vencer aqui? Quem é um abençoado que tem coragem? Sei lá, numa hora dessa da vida, 3 pessoas lhe cercam e diz: vamos brigar aqui, você sozinho contra nós 3. Eu duvido. Ele vai apanhar e muito. Mas o texto está nos dando uma lição aqui. E o texto não está falando sobre isso que eu estou dizendo, não. Estou fazendo aqui apenas uma analogia aqui para a gente entender. Então o que é isso aqui? É uma igreja, irmão, unida. É uma igreja que vai longe. É uma igreja que está fortalecida na unidade do Espírito de Deus. É uma igreja que o diabo não vai conseguir se andar dentro dela, porque ele não vai ter, sabe como penetrar.
porque o cordão de 3 dobras está fortalecido e nós vamos vencer, e o diabo não vai ter brecha para entrar no meio da igreja, porque a igreja está fortalecida na unidade. Unidos conquistaremos muito mais. Você pode falar essa frase comigo? Unido nós conquistaremos mais. O poder da unidade, irmão, você não tem noção. Nós pentecostais, nós muitas vezes achamos que o poder está naqueles momentos que nós estamos, sabe, e é um momento bom, mas o poder da unidade, irmão, o diabo sabe disso. O diabo sabe disso, porque ele luta para promover, sabe, essas coisas que a gente vê dentro da igreja. Porque ele sabe que o poder da unidade. Uma igreja unida, cordão de 3 dobras. Agora, para a gente finalizar. Agora, se há guerra entre nós, por favor, me dá ouvido para isso. Se há guerra entre nós, se nós estamos guerreando, nós não vamos ser vencidos. Nós já estamos vencidos. Se há guerra entre nós, como diz Tiago capítulo 4, depois os irmãos ler, capítulo 4, quando já diz que há guerra, partindo de nós somos vencidos. Nós somos vencidos. Agora, se você hoje entender isso que eu estou pregando aqui, bem devagarinho, se você entender isso, vai se cumprir isso aqui que eu li aqui, ó. A bênção, Deus ordenará a bênção para sempre sobre a sua casa, sobre a sua vida, a vida dos seus filhos, a sua empresa, tudo aonde você está, Deus abençoará. Se você entender isso aqui, a bênção será ordenada aonde há unidade. É a Bíblia que está dizendo. Nós podemos ver isso. E eu vou finalizar agora aqui. Mas diz comigo, a unidade, bem alta aí para a gente ouvir, quem está nos assistindo aí. A unidade é a lenha que acenderá o fogo no altar. É a unidade. Eu vou dar aqui pelo menos 2 textos para vocês. Se os irmãos lerem capítulo 2, que todo mundo gosta de ler, de Atos, que diz que o fogo desceu lá. Mas vamos ler o texto aqui, bem rapidinho. Capítulo 2, bem rapidinho aqui, vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Até o 4, mas a gente não vamos ler. Olha aí, chegando o dia de Pentecostes, estava todo mundo desunidos. Chegou o dia de Pentecostes, estava todo mundo com raiva um do outro. Chegou o dia de Pentecostes, estava todo mundo brigando, todo mundo mal. Vamos lá, passa aí. De repente veio do céu um som, aí os irmãos conhecem. Depois os irmãos lê até o versículo 4. Estava todo mundo o quê? Unidos, orando. Ali reunidos, sentindo a presença do Espírito Santo. Irmãos, pelo amor de Deus, a minha oração é que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. É que o Espírito Santo tire, sabe, irmão? Sabe, esses textos distorcidos. Porque isso aqui, vamos aqui, um texto aqui, vai comigo lá em 1 Reis, capítulo 18. Vamos lá, primeiros livro de Reis, capítulo 18, versículo 30 e o 31. Eu vou aqui trazer, eu vou textualizar aqui, dar uma arrumadinha para a gente entender. Olha aqui. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o quê? O altar do Senhor que estava em ruína, separados. Vamos lá.
Depois apanhou 12 pedras. Simbolizava o quê? As 12 tribos. Por quê? Porque eles estavam separadas. Estavam cada um por si. Isso não é igreja. Igreja não tem essa, sabe, irmão, essa atitude de dependência. A igreja é unida, é junta, nós somos o corpo. Não há. E está aqui, Elias pega as 12 pedras, que para cada tribo. Passa aí o outro texto. E ele vai construir. Diga comigo assim: unidade é uma construção. É uma construção também. Elias está construindo ali o altar. Elias vai colocar tudo ali. Agora vamos para o versículo 38. O tempo já passou. Versículo 38. Então, lê comigo todos vocês. Vamos lá, 1, 2, 3. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água. O 39 aí. Quando o povo viu, todos caíram prostrados, gritando: só o Senhor é Deus. Deixa eu falar só um pouquinho disso aqui. Irmãos, esse negócio de fogo sem unidade queima a gente. Esse negócio de fogo e eu não suporto o irmão, isso é fogo de palha e de palha seca. Esse fogo que a gente quer experimentar, um fogo, irmãos amados, o fogo que arde no teu coração, pela unidade de você construir isso aqui. Esse é o fogo do Espírito Santo de Deus. Esse fogo que a gente não consegue se unir, pegar essas pedras e unir, fazer um altar de adoração. Está aqui, o fogo cai, desceu quando o altar da unidade foi consertado. Antes de acontecer o arrebatamento, o Espírito Santo, irmão de Deus, fará uma obra da unidade na igreja. Eu não acredito numa igreja, sabe, irmão, toda rachada. O arrebatamento da igreja vai aprumar, o arrebatamento de Deus vai aprumar a unidade na igreja. E eu tenho lutado, queridos, eu vou finalizar aqui.